Olá, que a paz esteja com você. Hoje eu quero falar sobre algo que afeta tantas pessoas: a ansiedade. Sabe aquela sensação de aperto no peito, a mente que não para, o medo do futuro? É uma luta real. E se eu te dissesse que existe uma âncora, uma frase de apenas 3 palavras, escondida na Bíblia, que tem o poder de acalmar essa tempestade dentro de você? Fique comigo, porque hoje vamos desvendar não só que versículo é esse, mas também como aplicá-lo de forma prática e transformadora no seu dia a dia. A ansiedade é uma condição complexa. Ela pode ser uma resposta natural ao estresse, mas quando se torna crônica, rouba nossa paz, nossa alegria e nossa capacidade de viver o presente. Tentamos de tudo: técnicas de respiração, meditação, exercícios. E tudo isso é válido e ajuda muito. Mas existe uma dimensão espiritual na nossa ansiedade que muitas vezes deixamos de lado. É o sentimento de estarmos sozinhos, desamparados, sem controle. É aí que a nossa fé pode ser o nosso maior recurso. Então, qual é esse versículo misterioso de 3 palavras? Ele está no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No meio de um discurso de despedida aos seus discípulos, Jesus, sabendo que eles enfrentariam tribulações e perseguições, lhes dá um presente, uma promessa encapsulada nestas palavras: Eu venci o mundo. Sim, é isso. Eu venci o mundo. 3 palavras simples, mas com um peso de eternidade. Vamos refletir sobre o poder disso. Quando a ansiedade nos ataca, ela geralmente se alimenta de "e se? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se meus filhos não estiverem seguros? E se eu não for bom o suficiente?" A nossa mente cria cenários catastróficos e nós nos afogamos neles. A ansiedade vive no futuro, um futuro que não podemos controlar. Mas a frase "Eu venci o mundo" nos puxa de volta para uma verdade presente e eterna. Primeira reflexão poderosa. Essa frase não diz "Eu vou vencer o mundo". Diz "Eu venci". É um fato consumado. Jesus não está prometendo uma vitória futura e incerta. Ele está declarando uma vitória que já aconteceu. Ele enfrentou a maior das dores, a maior das injustiças, a própria morte, e saiu vitorioso. Isso significa que o pior que o mundo poderia fazer já foi feito e já foi derrotado. A sua ansiedade sobre o futuro, por mais real que pareça, está submetida a essa vitória. O poder que te causa medo já foi subjugado. Segunda reflexão. Quem está dizendo isso? Não é um filósofo, um guru ou um coach motivacional. É Jesus, aquele que acalmou a tempestade com uma palavra, que multiplicou pães e peixes, que curou enfermos e ressuscitou mortos. A autoridade por trás dessas palavras é absoluta. Quando ele diz que venceu, não é uma opinião, é uma declaração de soberania. Confiar nessas palavras é confiar naquele que tem todo o poder no céu e na terra. A sua ansiedade perde força quando você confronta a autoridade de quem a declarou vencida. Agora, vamos para as aplicações práticas. Como trazer essas 3 palavras do papel para a nossa realidade diária? Primeira aplicação: crie um mantra de paz. Sempre que a ansiedade começar a surgir, aquele nó na garganta, a respiração curta, pare, respire fundo e repita, em voz alta ou em sua mente: Jesus venceu o mundo. Não apenas repita, mas medite no significado. Imagine a tempestade da sua ansiedade e a voz de Jesus, calma e firme, declarando sobre ela: Eu já venci isso. Faça disso o seu reflexo instantâneo. Troque o ciclo de pensamentos negativos por essa declaração de vitória.
Segunda aplicação: reescreva seus medos. Pegue um caderno. De um lado, escreva seus maiores medos, as fontes da sua ansiedade. Seja honesto. Tenho medo de não conseguir pagar as contas. Tenho medo da solidão. Tenho medo de falhar. Agora, do outro lado, em frente a cada medo, escreva: mas Jesus venceu o mundo. E complete com o que isso significa para aquele medo específico. Por exemplo, tenho medo de não pagar as contas, mas Jesus venceu o mundo e Ele é o meu provedor, dono de todo o ouro e toda a prata. Tenho medo da solidão, mas Jesus venceu o mundo e prometeu estar comigo todos os dias, até o fim. Este exercício transfere o foco do tamanho do seu problema para o tamanho da vitória de Cristo. Terceira aplicação: ancore-se na comunidade. Jesus não disse essas palavras para uma pessoa isolada. Ele disse aos seus discípulos, uma comunidade. A ansiedade nos isola, nos faz sentir que somos os únicos passando por isso. Vencer a ansiedade também envolve se conectar. Procure sua igreja, um pequeno grupo, amigos de confiança com quem você possa compartilhar suas lutas. Quando você ouvir outra pessoa declarar: Jesus venceu o mundo em meio à sua própria luta, a sua fé será fortalecida. Nós fomos feitos para carregar os fardos uns dos outros e celebrar essa vitória juntos. Quarta aplicação: filtre as notícias e as informações. Vivemos em um bombardeio constante de más notícias, tragédias, crises econômicas. Tudo isso é combustível para a ansiedade. A frase "eu venci o mundo" não significa que devemos nos alienar da realidade. Significa que devemos olhar para a realidade através das lentes da vitória de Cristo. Ao consumir notícias, pergunte-se: como a vitória de Jesus se aplica a esta situação? Isso não nega a dor ou o sofrimento, mas nos impede de sermos consumidos pelo desespero. Nos lembra que, mesmo no caos, Deus está no controle e seu plano final é de redenção e vitória. É importante dizer: essa verdade espiritual não substitui a ajuda profissional. Se a sua ansiedade é severa, paralisante, procure um psicólogo, um terapeuta, um médico. Cuidar da nossa saúde mental é também uma forma de honrar a Deus, cuidando do templo que Ele nos deu. A fé e a ciência podem e devem caminhar juntas na sua jornada de cura. Eu venci o mundo. Essas 3 palavras são um convite para mudar a nossa perspectiva. É parar de olhar para as ondas gigantes ao nosso redor e fixar os olhos em Jesus, que caminha sobre elas. Ele não promete uma vida sem tempestades. No mesmo versículo, ele diz: no mundo tereis aflições. Ele é realista. A promessa não é a ausência de problemas, mas a presença dele e a sua vitória garantida sobre todos eles. A sua ansiedade não tem a última palavra sobre a sua vida. A depressão não tem a última palavra. O medo não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. A palavra final já foi dita na cruz e no túmulo vazio. E essa palavra é vitória. Eu venci o mundo. Então, hoje, quando sentir o peso da ansiedade, lembre-se: respire, repita, acredite, entregue seus medos àquele que já os venceu. Deixe que essa verdade de 3 palavras seja a melodia que acalma a sua alma e te enche de uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário contando como você lida com a ansiedade e como essa palavra pode te ajudar. Vamos juntos nos fortalecer nessa verdade. Inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Fique na paz e lembre-se: Ele venceu.